bem E a interessante. sua saída da Globo, como é que foi? Foi um processo, né? Foi um processo que começou, acho que, ser gestado aí com tudo isso, né? Porque daí eu comecei a querer falar, a querer ter a minha voz. Acho que isso era o mais difícil, assim, né? Você ficar com um ponto no ouvido em que, por mais que você tivesse por dentro do tema do programa, às vezes você estava lá, você via muito bem isso, assim, por mais que a gente estivesse numa conversa e eu tivesse vontade de te perguntar uma coisa que surgiu ali porque a gente estava conversando, tinha alguém falando no meu ouvido para perguntar uma outra coisa, né, para mostrar uma outra coisa, para fazer uma outra coisa. É muito amarrado. Você perde a sua autenticidade, né? E aí você sente que não está sendo fiel a você mesmo. E começa a ser muito difícil. Ainda quando a gente conseguia manter o foco e o propósito do programa, que era levar informação útil sobre saúde para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguisse, eu acho que isso ainda era menos dolorido para mim. Por quê? Porque eu acho que, assim, pra gente foi um privilégio participar do Bem-Estar, né? Tipo, a gente ouvia histórias do tipo, pô, você salvou minha neta do engasgo, eu descobri um câncer no intestino por causa da informação que vocês deram. Endometriose. Né? Endometriose. Nossa, eu tava vendo uma artista, não me lembro agora o nome dela, a gente mostrou várias vezes, ela falou assim, nossa, eu tava assistindo Bem-Estar, vi o Dr. Zabento falando sobre endometriose, fui procurar e falei pro meu médico, será que não é endometriose? Aí que ele foi atrás e agora eu tô com Isso é muito legal, porque é uma informação que faz diferença na vida Faz dos outros. muita. Diferente de uma fofoca, diferente de uma história. É muito legal. É algo que faz diferença, né? Então, aí ter passado por isso foi muito gratificante, assim. Mas, na hora em que, né, um programa como o Bem-Estar começa a sofrer interferências externas, né, de uma questão administrativa, estratégica da empresa, e começa a falar de outras coisas, e algumas vezes você estava lá também, né? Tipo, que a gente derrubava o programa porque tinha um acidente, por exemplo, ou uma enchente, ou uma matança numa escola, né? Eu me lembro. Outro dia eu fiquei em choque, porque eu sou professora convidada de uma faculdade de suicidologia, por uma colega minha que é uma amigona, e que é psicóloga, que é a Karina Fukumitsu, que criou uma pós-graduação em suicidologia, ela me convidou para dar aula. E outro dia eu fui lá com os alunos e a gente começou a debater um dos casos que aconteceram quando estudantes aqui da região metropolitana de São Paulo entraram numa escola, acho que foi em Suzano, e mataram alunos. E aí eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, falei, gente, acho que esse foi meu último Bem-Estar ao vivo. E eu entrei em choque, assim, ao me dar conta de que esse realmente foi meu último Bem-Estar. Mas foi uma sequência de coisas, assim, né? Então eu me lembro de um programa, por exemplo, em que a gente entrou no estúdio, estava com um cardiologista, tá, Dr. Nabil Goraieb, e a gente ia falar sobre cardiologia. E de repente, não lembro se era sobre... não me lembro exatamente qual era o tema, mas era cardiologia. E aí, de repente, entra no estúdio e fala assim, mudou tudo, a gente vai falar sobre o caso do segurança que matou o menino no estacionamento do Carrefour. E aí... E o Nabil? O Nabil ficou lá, tipo, né? E é isso, né? Que o Nabil ficou lá e aí queriam fazer uma associação, no meu ponto de vista, completamente indevida entre uma morte por asfixia, que era um mata-leão que o segurança tinha dado, e um engasgo. Queria que o Nabil comparasse o mata-leão com o engasgo. Eu falava, cara, eu não vou falar isso. E aí eu me lembro de algo que pra mim foi muito chocante, assim, que eu comecei nessa hora, você descreve o que você tá vendo nas imagens, porque o que a gente pode falar sobre esse tema? Nada, além do que a gente já sabe. O cara morreu, segurança matou, o menino tava lá, aparentemente não fez nada de errado, mas... por causa da cor da pele, etc., essa mesma coisa que a gente está cansado de ver desse racismo estrutural que acontece, ele foi confundido com um ladrão. Beleza. Então você começa a descrever as imagens. Olha, gente, a gente está vendo essa imagem. Aí eu falei assim, o que mais me choca nessa imagem, doutor Nabil, é que nessa imagem a gente não consegue ver o menino, de tanto que o segurança está se colocando, prendendo ele, né? E aí eles rebobinaram a imagem, nem rebobina mais hoje em dia na fita, mas enfim, eles colocaram a imagem no ponto em que dava para ver o menino, e aí entrou uma voz no meu ouvido dizendo assim, mostra a imagem de novo e fala que agora dá para ver o menino, e mostra como ele tá roxo. Nossa. E eu ouvindo aquilo, conversando com o Dr. Nabil, conversando com o Fernando, e pensando, eu não vou falar isso de jeito nenhum. Por quê? Porque naquele momento eu falava, a família do menino pode estar vendo essa imagem. A mãe do menino pode estar vendo essa imagem. Né? Uma falta de sensibilidade. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então você começa a entrar num dilema do que é absolutamente relevante para você, o que é ético, né? Ético, quais são os seus valores.
E aí, quando aquilo começa a conflitar demais com seus valores, você fala, cara, não dá. Não dá. Então, e aí, num esforço hercúleo, porque você tem que manter o foco, a concentração, saber que você tá ao vivo, você não pode simplesmente falar assim, cara, eu não vou falar isso nem a pau, né? Tirar o ponto e dizer, porque a vontade era essa, a vontade era assim, meu, toca aí sozinho, então, porque eu tô caindo fora. Mas, aí ao mesmo tempo, você fazendo a reflexão, cara, isso é bem-estar? Né? E o meu bem-estar, onde é que fica, né, com tudo isso? Então, aí começou a ficar insustentável. Eu já estava com muita vontade de sair com essa... Quando eu comecei a fazer o unboxing, eu comecei a entender que eu conseguia fazer outras coisas além de trabalhar na televisão. E comecei a entender também que fazia muito sentido para mim fazer isso. E comecei a entender também que fazia muito sentido para as outras pessoas que eu fizesse isso.